E aí, galera, beleza com vocês, caras? Eu sou Sidney falando aqui da matéria de física, tudo beleza? Então, nós temos um pulinho aqui hoje para a gente corrigir aquela lista de exercícios que eu passei para vocês a respeito da matéria do segundo ano, que a gente tem que fazer revisão, né? Cada aquele negócio que a Cedu colocou, do material do Aplix. Então, para complementar aquela matéria, eu passei aquele exercíciozinho, umas questões de múltipla escolha, tá bom? Então, hoje nós vamos proceder à correção desse exercício que nós passamos aí. Lembrando, esse exercício eu passei para as turmas 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 730. É o mesmo exercício para todos vocês. Beleza? Então vamos proceder sem perder tempo aí a correção, para esse vídeo não ficar lá muito longo. Beleza? Vambora então. Muito bem, galera. Dá uma chegada aqui para você poder enxergar ali. Primeiro exercício então que a gente vai ver é essa questão número 1 aqui, que é uma questão com enunciado grande, onde conta a história que um desequilíbrio climático trazido à tona especialmente pelo efeito estufa, ele tem causado grandes catástrofes em diferentes partes do planeta, trazendo, além de danos ambientais, grande prejuízo financeiro às nações inteiras, agravando ainda mais os problemas sociais, como, por exemplo, desemprego e fome, né? Motivados por esse tipo de problema, os países ricos discutem a possibilidade de implementar programas de estabilização da emissão dos chamados gases do efeito estufa. Ali eu coloquei alguns deles: gás carbônico, CO2, metano, CH4, monóxido de carbono, CO, e dióxido de nitrogênio, N2O. Tá? Além do vapor d'água, que também é um gás que provoca o efeito estufa. Muito bem. Sabendo que a emissão de tais gases foi drasticamente acentuada durante o último século, quer dizer, o século XX nesse caso, né, devido a avanços tecnológicos, como por exemplo, a invenção das máquinas a vapor ainda no século XIX, dos motores a combustão no finalzinho do século XIX e começo do século XX, além da degradação e destruição do meio ambiente, em busca de espaço para as atividades econômicas, como por exemplo exploração de matérias-primas, né, e visando também alimentar os sistemas de produção característicos do capitalismo do século XX, né? Madeira, carvão vegetal, essas coisas. E aí, sabendo disso tudo, pode-se relacionar o início desse período de desequilíbrio climático com qual dos momentos históricos abaixo. Então aí ele cita a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, as grandes navegações, a Revolução Socialista na Rússia ou a Revolução Industrial. Bem, pela história que ele nos contou aqui, obviamente, começo da produção das máquinas a vapor, das motores a combustão, ou seja, máquinas térmicas. E as máquinas térmicas são inventadas no final do século XIX, no meado do século XIX, coincidindo com o período da Revolução Industrial Inglesa. Então, obviamente, o período conhecido como Revolução Industrial Inglesa dá o start, né, no período em que a poluição começa a vir à tona, acumular gases do efeito estufa na atmosfera e tal. Então, obviamente, a resposta correta aqui é a letra E. A Revolução Industrial marca esse período em que o homem começa a agredir ainda mais a natureza e aí sofrer algumas consequências já no século XX a respeito disso. Tudo bem? Beleza? Vamos passar para a próxima ali, sem esperar muito, que essas questões aqui são rápidas, que são de múltipla escolha, né? Então vamos lá. Aqui tem algumas questões, deixa eu apagar aquilo ali para a gente poder continuar. Aí. Então, questão número 2 agora. O objetivo da construção de uma máquina térmica é, ou seja, você pega uma máquina térmica para que ela faça o quê? Letra A, ela tem que obter energia térmica a partir da energia mecânica. Letra B, ela tem que obter energia mecânica a partir da energia térmica. Letra C, ela precisa obter energia química a partir da energia térmica. Letra D de dedo, ela precisa obter energia química a partir da energia mecânica. Ou letra E, ela precisa obter energia elétrica a partir da energia luminosa. É só você lembrar então aí do desenho, do esquema de uma máquina térmica. Basicamente é um quadrado, aqui tem uma fonte quente, aqui tem uma fonte fria, ela pega calor dessa fonte quente e realiza trabalho. Trabalho significa aplicar uma força para produzir movimento, transferindo energia mecânica. Então, neste caso aqui, o objetivo da construção da máquina térmica nada mais é do que você pegar calor e transformar em trabalho realizado, energia mecânica. Por isso,
A opção correta aqui é a letra B. Obter energia mecânica a partir da energia térmica. Aí, vai dar uma focalizada ali, tá bom? Então essa é a resposta à questão número 2. Simples assim, sem muita enrolação, tá bom? Questão número 3 agora. Considere as 3 máquinas a seguir. Aqui tem uma região luminosa que eu sei que você pode não enxergar, mas acompanha comigo na folha que você tem aí, tá bom? Então, 3 máquinas a seguir. Número 1, a locomotiva a vapor. Número 2, a pilha eletrolítica. E número 3, o refrigerador, geladeira. Ok? Muito bem. Dentre estas máquinas, quais são exemplos de máquinas térmicas? Ou seja, máquinas que trabalham transformando calor em energia mecânica ou energia mecânica em calor. Ou seja, máquinas que transformam o calor em outra forma de energia. Tá? Muito bem. Nesse caso aqui, a máquina térmica é simples. Locomotiva a vapor. Historicamente foi uma das máquinas térmicas mais importantes, então ela é uma máquina térmica. A pilha eletrolítica é uma reação química de separação de átomos, no caso, de separação das partículas do átomo. E aí quando você liga por um fio por fora, passa corrente elétrica ali. Então, na verdade, é uma solução elétrica gerada para produzir corrente elétrica. Não tem nada a ver com a máquina térmica. Está fora. E o refrigerador é um dispositivo que, na verdade, funciona ao inverso da máquina térmica, porque ela pega calor de onde está quente e joga onde está frio, tá? Mas para isso precisa receber energia em forma de energia mecânica, por exemplo, tá bom? Então, na verdade, o refrigerador é uma máquina térmica com ciclo invertido. Então, o refrigerador também se encaixa na nossa descrição, apesar de funcionar ao contrário, ok? Logo, a opção correta é aquela que tem 1 e 3, letra E. Ok? Então, letra E é a resposta correta dessa questão. Embora você possa fazer alguma confusão aqui na questão do refrigerador, porque é uma máquina térmica que funciona ao contrário. Mas é uma máquina térmica. Ok? Então, tá valendo. Questão número 4 agora. Ele diz ali que tem um texto. O texto deve ser um material ali do Aplixe, né? Menciona rapidamente o rendimento de uma máquina térmica. Sim, no Aplixe fala do rendimento. O que é o rendimento? É a capacidade de aproveitar a energia. Bom? Muito bem. O rendimento de uma máquina térmica representa a sua capacidade de consumir energia térmica, aproveitar a energia térmica, produzir energia térmica, aproveitar a energia mecânica ou consumir a energia mecânica. Então, como eu falei antes aqui, aproveitar a energia. Mas qual energia? Uma máquina térmica recebe calor. E isso ela usa para produzir trabalho. Logo, se você tiver uma máquina térmica que seja eficiente, que tenha um alto rendimento, ela vai conseguir transformar uma quantidade maior de calor em trabalho realizado. Ok? Então, nesse caso aqui, ela tem uma capacidade de aproveitar a energia térmica, que é o calor. Portanto, o que é rendimento representa a capacidade de aproveitar a energia térmica. Aproveitar a energia térmica significa então que a letra B é a alternativa correta. Muito bem, continuando aqui, seguindo adiante, vamos para a questão número 5, já na segunda folha aqui. A questão número 5 diz que a potência de uma máquina térmica é uma informação, a potência, que diz respeito a qual das alternativas ali? Diz respeito à rapidez com que a máquina térmica produz trabalho? Diz respeito à rapidez com que a máquina térmica consome energia? Diz respeito à velocidade com que a máquina térmica é capaz de deslocar-se? Diz respeito ao tempo máximo pelo qual a máquina térmica pode permanecer em movimento? Ou diz respeito à quantidade mínima de energia que a máquina deve receber para que inicie o seu funcionamento? E aí, qual das opções representa a alternativa correta? Aí você tem que lembrar uma formulazinha simples de que potência é igual a trabalho dividido por tempo. Então, quanto mais rápido a máquina produz trabalho, mais potente ela é. E quanto mais lenta ela é capaz de realizar trabalho, menos potente ela é. Logo, potência está relacionada com a rapidez com que trabalho é realizado, o que torna, nesse caso, a letra A a alternativa correta. Ok, senhores? Senhoras? Senhoritas? Muito bem.
Vamos passar para a próxima, que é a questão número 6. Na questão número 6, ele pergunta em qual das atividades a seguir, nos dias atuais, não existe o emprego de algum tipo de máquina térmica. Ou seja, dentre essas atividades aqui, geração de energia elétrica, operação logística de grandes empresas, transporte de passageiro e carga aérea ou marítima, comunicação interpessoal via dispositivo eletrônico portátil ou armazenamento de produtos de baixas temperaturas. Em qual dessas atividades não se emprega máquinas térmicas? Você sabe? Eu sei, então deixa eu dizer a resposta. Na geração de energia elétrica você tem vários tipos de usinas. Usinas hidrelétricas, usinas nucleares, usinas termoelétricas, que transformam a queima de combustível em capacidade de geração de energia. Então a letra A pode ser usada em uma máquina térmica. Não é a correta, então. Na letra B, operação logística de grandes empresas significa você elaborar formas de entregar ou distribuir os produtos. E nisso você conta com, por exemplo, carros, aviões, motos, barcos, caminhões. Ou seja, tem máquina térmica a rodo nisso aí. Tá fora. Na letra C, transporte passageiro, carga e carga via aérea e marítima. Principalmente via aérea. Por quê? Porque avião tem motor a jato, que é uma máquina térmica. Então tá fora, cara. Se fala dos barcos também, tá? Na letra D de dedo, comunicação interpessoal via dispositivo eletrônico portátil. Dispositivo eletrônico portátil, o que é isso? Telefone celular, smartphones, iPhone, entre outros, tá bom? Então você tem aí a comunicação interpessoal via telefone celular, que não envolve o emprego de máquina térmica nenhuma. Essas máquinas são elétricas e por isso mesmo a alternativa correta é a letra D de dedo. Ok? Na letra E também se tem armazenamento de produtos em baixa temperatura, tem-se o emprego de refrigeradores, que como nós já vimos, são máquinas térmicas que funcionam no ciclo invertido. Tá certo? Então realmente a opção correta aqui é a letra D de dedo. Ok? Vamos para a próxima então. Muito bem, questão número 7. Diz aí que as bombas de calor, entre aspas, são máquinas térmicas que operam produzindo troca de calor no sentido inverso ao que a natureza produz. Ou seja, pegam o calor da região mais fria e jogam na região mais quente. Ok? Muito bem. Qual das opções abaixo contém uma bomba de calor? Ora, se ele pega uma quantidade de calor da onde está frio e joga onde está quente, torna o frio mais frio e torna o quente mais quente. Isso é basicamente o que um ar-condicionado faz. Um ar-condicionado, uma geladeira. Então, coisas como essas são exemplos de bombas de calor, tá bom? Ou seja, câmara frigorífica, motor de automóvel. Dentre essas opções, somente a câmara frigorífica é um exemplo de um aparelho que funciona como um ar-condicionado, como uma geladeira, perfazendo assim uma bomba de calor. Ok? Letra A, então, é a resposta correta. Vamos à questão número 8. Ele diz que as primeiras máquinas térmicas realmente úteis e independentes começaram a surgir graças à intervenção de Sir James Watt, tá? Nas máquinas desenvolvidas anteriormente a ele, tá? Especialmente por Newcomer, né? Que foi anterior a Watt. Muito bem. Logo, ele pode ser considerado o pai das máquinas a vapor, que foram as primeiras a serem inventadas e utilizadas em largas escalas. Ok. Inseridas em diversas atividades econômicas, como, por exemplo, a produção e deslocamento de pessoas e produtos. Beleza? Muito bem. Em qual dos sistemas abaixo, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, não foi inserida uma máquina a vapor? Então, não se inseriu historicamente máquinas a vapor na indústria têxtil, nas atividades de extração mineral, como por exemplo carvão mineral, na agricultura e comércio de produtos agrícolas, no comércio em rotas marítimas ou nas atividades educacionais e de amparo social. Muito bem. Só não tinha máquina térmica na última opção. Todas essas outras atividades econômicas, elas foram impactadas pela invenção e pelo desenvolvimento das máquinas a vapor e depois de outros tipos de máquinas térmicas. Apenas a ação social e educacional não foi afetada por esse tipo de coisa. Tá bom? Então, a atividade educacional e de amparo social, letra E,
é a alternativa correta nessa questão. Ok? Vamos então para a próxima. Muito bem, você repara que nós subimos apenas um pouquinho aqui. Tem um foco de luz que é do Data Show ali, tá? Tá atrapalhando um pouquinho aqui, mas acompanhe comigo junto com a lista que eu distribuí para você, tá bom? Questão número 9 e última questão de hoje. Vamos lá. Assinale a afirmativa correta. Então temos afirmativas A, B, C, D e E. Apenas uma delas é correta. Isso quer dizer que vamos ter que ler uma por uma e identificar aquilo que está errado, caso esteja errado. Vamos lá. Letra A. Todas as máquinas térmicas utilizam a mesma fonte de combustível em seu funcionamento. Correto? Então todas as máquinas térmicas usam, por exemplo, carvão, ou gasolina, ou diesel. Certo? Pois bem, errado, porque a fonte de combustível pode ser qualquer uma dessas matrizes que eu acabei de falar. Então máquinas térmicas diferentes podem usar combustíveis diferentes. Se dizendo que todas as máquinas térmicas utilizam combustível, mesmo assim estaria errado. Tá? Então não, nem todas as máquinas térmicas usam o mesmo tipo de combustível. Letra A está fora. Vamos à letra B. Ele diz que as máquinas térmicas funcionam em operações cíclicas, o que as torna independentes da presença humana durante o seu funcionamento. Muito bem. Os ciclos de funcionamento das máquinas térmicas é o que permite que elas funcionem sem auxílio humano. Então, por enquanto, está correto. Vamos deixar ali em stand-by, ok? Vamos à letra C. Ele diz que quando uma máquina a vapor está em operação, ela perde toda a energia que consome, o que é um disparate, é um absurdo, porque se uma máquina perde a energia que ela consome, ela simplesmente não funciona. As máquinas a vapor até funcionavam mal, mas funcionavam. Então a letra C está fora. A letra D de dedo diz que em seu funcionamento a máquina térmica não sofre nenhuma variação de sua temperatura, ou seja, durante o funcionamento ela não se aquece e nem se resfria. O que também é um absurdo, porque você cansa de ver um motor de automóvel, por exemplo, que é uma máquina térmica, ele fica quente durante o aquecimento, o que é perfeitamente normal, porque afinal de contas é uma máquina térmica. Letra D de dedo está fora. E finalmente a letra E diz que as bombas térmicas, ou seja, os frigoríficos, refrigeradores, não precisam de nenhuma fonte alternativa ou outra de energia para poder alimentá-las, mesmo produzindo um efeito contrário ao natural. Ou seja, você não precisa ligar o ar-condicionado na tomada, você não precisa ligar a geladeira e energia elétrica, vão funcionar normalmente. Certo, né? Não, errado. Você precisa de uma fonte de energia externa, porque esses caras produzem um efeito não natural. E aí precisam de energia entrando para elas poderem funcionar. Até por isso, a alternativa correta é a letra B de bola. Tá? Então, realmente, com isso aí, nós terminamos esse exercício. Ok, pessoal, então por hoje nós terminamos por aqui. Esse exercício foi rapidinho, né? Exercícios de múltipla escolha sempre são rápidos para a gente corrigir. Agora, há dúvidas? Alguma coisa que você não entendeu? Comenta aí no vídeo ou então lá na plataforma para a gente ficar sabendo. E aí a gente de repente marca um outro momento para tirar dúvida pela plataforma. Não deixe passar a dúvida não, tá? Pintou um negócio que você não sacou? Perturba a gente aí. Nós estamos aqui para isso. Valeu? Um forte abraço, galera. Cuide-se, hein? Esse vírus tá por aí. Tá maluco esse vírus, hein? Um forte abraço a todos, uma boa semana e até a próxima aula. Valeu!